Chega mais, rubro-negros, vamos dar uma olhadinha aqui no jogo aberto e a zoação. A gente zoa e a gente é zoado. É justo. Vamos ver aqui tudo que rolou pós esse grande jogo épico entre Flamengo 2, Bayern 4 e a gente não seguiu na próxima rodada do Mundial. Crédito de imagem ao jogo aberto, link abaixo na descrição para conferir, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, beleza? Compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para receber nosso material e chega dando aquele like porque ajuda demais a elevar o canal e a gente agradece demais. O Flamengo representou a nação e a gente tá orgulhoso. Eu acho que esses antes aí começaram a torcer pro Flamengo, eu acho que deu zica, hein? Vamos conferir a zoação, porque eles também podem. Bora lá. Sempre a gente ganha aqui no programa, quer ver? O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Pra cima deles, Flamengo! Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo foi indigesto enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cicinho. Mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão pro Bochum na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Perdeu pro rebaixado no campeonato alemão. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Cicinho, pra você, aquele bom dia. Esse Bayern que você fala aí perdeu pro rebaixado Bochum no campeonato alemão. Taca. No gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento. O Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando. Não. Esse cara é meio louco. Rossi. Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Eu vou de Pedro. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? É Pedro. Vamos ver se já temos esse resultado. 7-5 para o Flamengo. Foi gol do Pedro, 2 para o Flamengo e 1 para o Bayern. 2-0 Flamengo. Cicinho. Perdeu pro rebaixado do campeonato alemão. 3-2 Flamengo. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. E continua acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. É o meu Mengão que destrói, seja quem for, nem europeu. Pode vir, não tem caô. Empatou com o Celtic lá da Escócia, que ninguém se Eu não tenho medo de você. Gente, claro que a torcida, a vontade de ver um brasileiro superando um gigante europeu era muito grande. E principalmente porque o Flamengo fez isso nesta competição. Ganhou do Chelsea por 3-1. Isso deu uma vitaminada, uma esperança. Saiu perdendo no erro individual do Wesley. Depois fez 3-1. Já vinha mostrando condições. E aí o prêmio por ficar em primeiro lugar no grupo foi enfrentar o Bayern de Munique, que falhou diante do Benfica. E aí na hora do mata, porque não é mata-mata, não é laica, é um jogo só. Eles foram cirúrgicos, mostraram pressão alta para marcar, encurralaram o Flamengo, fizeram 2-0 com 10 minutos. Quando se complicaram em pouquíssimos momentos, resolveram rapidamente. Goretzka foi lá, fez gol, depois o Harry Kane, e eles foram superiores no jogo. Então é uma realidade ruim para o futebol brasileiro, mas tem que entender que do outro lado apareceu um time muito forte. Fizeram o que o brasileiro não faz, né? Chutar gol.
Nós não chutamos a gol. Mudou o discurso. Não chutamos a gol. O Flamengo entendeu? deu azar. Não, o Flamengo, eu vou falar pra você, os 2 primeiros gols, cara, é de pura má sorte. Aí Tá me entendendo? Má sorte. Eu falei má aqui sorte em colapso pura. psicológico Cara, e técnico. Aconteceu isso em 10 minutos. O Arrascaeta Nossa, perde a bola absurdo, pro Upamecano, absurdo. é má sorte. O Arrascaeta lento no jogo, perde a bola pro Upamecano. Não, o primeiro gol, um gol contra, então foi normal, gol contra. O segundo gol, a bola Só quero desvia. deixar bem claro aqui. Quem tava na mão do Rossi, a bola desvia. Atenção, neste programa e nas redes sociais está tudo certo também. Você tá com a bunda na janela, você tá à disposição de um monte de coisa. Ah, minha não, só foi. foto. O negócio é o seguinte, eu fui Só chamado... só a tua, meu Vem filho. cá, é isso aí. Que inclusive nem tua é, né? Capela, lá ele. Atenção, Lá eu fui ele. chamado de vira-lata, de caramelo. Mas é. Eu fui chamado de um monte de coisa aqui. E o que aconteceu? O brilhante Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, depois da derrota, ele reconheceu tudo aquilo que eu venho falando aqui há meses, que nós não estamos nem próximo do mesmo patamar do futebol Mas ele não europeu. poderia falar isso aí antes do jogo, com todo respeito, independentemente do que ele Não, pensa. vamos perder. Isso é discurso pra depois da partida, depois do 4-2. Então temos alguns engenheiros de obra pronta, porque agora o Ulisses já começou a mudar o discurso também. eu não Chutamos acho o que gol existe ontem, essa não fizemos aquilo. distância, assim. O Felipe Luiz falou isso, gente. Vocês vão brigar com o cara que tava... Vocês acham que no jogo, peraí, no jogo não teve distância? Não, no jogo Ele teve falou distância. Eu só quero comparar Não, o no jogo. jogo Os teve melhores distância estão lá. pelos erros individuais de alguns jogadores do Flamengo. Ele não falou isso. Ele falou, não vai fazer isso. Ele falou que o Bayern fez que o Flamengo errasse, não que o Flamengo tenha errado. O Bayern exigiu o erro, forçou o erro do Flamengo. Subiu marcação. E falou que o Flamengo e os clubes brasileiros estão muito distantes da Europa. Não, muito distantes ele não falou. Não falou, não. Muito distante não. Há uma distância, mas não. Você concordou comigo. E vocês vão ter que me engolir e sentar aqui. Você tá pondo palavras da boca dele. Ô, caramelo, fica na essa sua. Copa do Mundo, este programa vai pegar fogo. Scarpe, dá uma acalmada, uma tranquilizada nos ânimos. Agora, Felipe Luiz. Dessa forma que nós jogamos, é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. É um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Fizeram méritos para passar e desejar muita sorte para o Bayern no decorrer dessa competição. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais... com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Não tenho nada para dizer sobre quantos erros. Cicinho, qual foi o grande pecado do Flamengo? Foi o começo de jogo mesmo? Renato, foi o começo de jogo. Talvez na verdade, essa entrevista do Felipe Luiz, se você for analisar, é muito esclarecedora. Se fosse uma competição, digamos assim, mata-mata, se tivesse um segundo jogo, talvez o comportamento do Flamengo seria outro. Porque o Flamengo, ele não mudou o estilo de jogo dele, tentou sair jogando e foi onde sofreu a pressão e foi surpreendido por uma equipe que é treinada para isso. Eles são acostumados com isso, os europeus. Talvez numa segunda partida, o Flamengo já
jogaria a bola para longe da sua área e tentaria um abafa de outra maneira, se livraria daquela pressão que sofreu. Então, jogo de mata é isso, e a equipe do Bayern, com a qualidade que tem, não deu nenhum espaço para o Flamengo, surpreendeu o Flamengo e foi merecedor da vitória. Olha, o Flamengo foi muito elogiado por vencer o Chelsea, mas o Botafogo mais ainda por ser o PSG. Foi um jogo em que só a defesa atuou muito, segurou o time francês e aí fez 1-0. Então hoje, para um sul-americano vencer um europeu desse, um gigante, tem que ser uma estratégia mais defensiva. Infelizmente está provado. Só que o Flamengo tem esse DNA de ir para cima, de sufocar adversários, e aí foi o contraveneno, porque o Bayern fez a mesma coisa desde o princípio com o Flamengo, e aí não teve jeito. Marcação alta, recuperando bola, fazendo gol, faz 1 e 2, e aí depois diminuiu um pouquinho o ritmo. Então o Flamengo vai levar isso como lição para a temporada, tem tudo para ir muito bem. Tomara que na Libertadores não, né? No resto tudo ótimo, tudo certo. Ainda não tô pensando nisso por enquanto. Bom, o vídeo é isso aí, galera, e faz parte a zoação. Estão aí pra isso, os antes estão aí pra isso. Tão tal que a maior torcida é a do Flamengo, no Brasil e no mundo, mas tem uma maior que é a dos antes. Essa é maior e eles têm que aproveitar, é isso mesmo. O Flamengo não ganhou, não venceu, não partiu para a próxima fase, mas que o Flamengo deu orgulho à nação, sim, a gente tá feliz. Parabéns. Ontem eram outros momentos, as emoções estavam à flor da pele, enfim, mas o Flamengo representou e estamos orgulhosos dele. Teve esse caso aí, sim, que o Bayern é muito melhor, cara. A realidade é essa, a gente tem que reconhecer. A primeira coisa é reconhecer isso, porque só assim nos torna mais grande. E aí o Felipe vai trabalhar em cima disso aí. E agora quero dar uma ênfase nessa questão. Comparar o Capelani com o Caramelo é muita ofensa ao Caramelo. Pô, e eu sou louco, apaixonado por cachorro, animais, então não pode, cara, não pode. Ele fala muita M, mas enfim, voltando aqui, brincadeiras à parte, vamos aprender com esses erros, o Flamengo tem que aprender e agora dar sequência à temporada. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão e tem o Intercontinental também no final do ano. Caso que a gente vai vencer a Libertadores e lá a gente acerta essas arestas que ficou claro. O europeu, quando eu falo europeu, porque a Europa tem vários europeus. O Chelsea a gente bateu de frente e deu uma sua aí 3-1. Mas assim, 4 times grandes da Europa, esse sim. Eu acho não, 4, 5, incluindo 6, incluindo o Liverpool e o Barcelona. Porque não estão nesse Mundial, mas Real Madrid, PSG, Manchester City e Bayern de Munique, pelo amor de Deus, esses times estão em outra prateleira lá em cima, é onde o Flamengo se encontra abaixo. Fora esses aí, é tão tal que no Campeonato Mundial de Clubes, o Flamengo foi o único time não europeu que se destacou, jogou bonito. É isso aí. Enfim, se gostou do vídeo, se inscreva no canal SR Fla, caso você não seja inscrito no canal. Ative o sininho para receber nosso material e assim continuar ligado aqui. Chega dando aquele like porque ajuda demais, eu agradeço. E a fortalecer o canal ainda mais. Compartilha, comenta, dê sua opinião, é importante e vai ser recíproco da minha parte e vamos interagindo aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.